Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Proposta Irrecusável. Queria agradecer vocês pelo vídeo do Tim Maia. Tim Maia? Não, meu Deus do céu, por que eu falei Tim Maia? Porque eu tô escutando muito Tim Maia, gente. Pelo vídeo do Black Alien, o sucesso veio. Mentira, não veio, gente, mas muitos amigos compartilharam. E eu espero que tenha um alcance cada vez maior. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Proposta Irrecusável e eu me chamo Vieira. Meu papel aqui é apresentar parte da cultura que mudou minha vida e quem sabe pode mudar a de vocês também. A proposta do canal é ser uma antena que sintoniza todo tipo de arte, né, que vai gerar essa discussão que a gente vai ter aqui no canal. É importante lembrar também que isso aqui é um espaço dedicado ao ócio, ao exercício de pensar. Esse vídeo terá spoilers da obra do Poderoso Chefão, tanto do livro do Mario Puzo, quanto da trilogia do Francis Ford Coppola. Se você ainda não assistiu e não tem problema com isso e quer de alguma forma se interessar um pouco mais por meio desse vídeo, fique à vontade. Se você quer dedicar primeiro a assistir a obra, espero que você tenha pelo menos 10 horas para assistir os filmes e algumas semanas para ler o livro. Se você já assistiu a obra e já leu o livro, seja bem-vindo, você faz parte da família Corleone. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela obra do Mario Puzo, né? Que é esse americano, filho de imigrante italiano. Eu inclusive tenho uma tatuagem do Dom Vito Corleone junto com The Dark Side of the Moon e para mim essa combinação ela não é aleatória. Eu acredito que essas duas peças elas falam um pouco sobre o crepúsculo da moral humana e eu sou apaixonado por elas. E muita gente pensa que o protagonista da obra do Poderoso Chefão é o Dom Vito Corleone, né, que é o Marlon Brando, né, ele virou um ícone da cultura pop. Mas na verdade não, o grande personagem é o Michael Corleone. Então tem muito conteúdo aí na internet sobre o Poderoso Chefão, mas eu vou me restringir a olhar toda a obra na ótica do Michael Corleone. O Mike, gente, como ele é chamado pelo pai dele, ele é o mais jovem e o mais amado dos filhos homens do Dom Vito Andolini, né? Que é conhecido como Vito Corleone, que ele recebeu esse nome voltando, ingressando nos Estados Unidos devido a uma fuga da Sicília, né? Toda a família dele foi assassinada devido às máfias italianas na Sicília e ele veio basicamente refugiado para iniciar toda a sua trajetória de imigrante nos Estados Unidos. O Michael, ele nunca concordou com os negócios da família, né? Ele sempre evitou participar e eu acho que a principal prova de ruptura foi quando ele se alistou para lutar na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, recebeu medalha, se tornou um herói de guerra. Inclusive, falar em família, deixa eu ajeitar a externa aqui. Agora sim, agora eu me sinto um pouco mais mafioso. Era um sonho meu, né? Um sonho, vamos dizer, gente, esse sonho é um sonho ilícito, né? E tudo isso, gente, vocês podem ver na parte 1 do filme, né? Aquela cena clássica do casamento, onde a gente vê o Mike, ele completamente diferente das outras pessoas, né? Portando aquela roupa militar, junto com a Kay, né? Kay Adams, anotem esse nome que ele é super importante. Que também o Michael ele tem muito esse lance de querer pertencer à América de alguma forma, né? Então, desde uma esposa italiana, desde lutar na guerra pelos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, é construído e apresentado pra gente o arquétipo do herói. Um homem honrado, com medalhas, um grande amor. Inclusive, vocês podem reparar no figurino da Kay, que é um figurino muito vermelho, cheio de vida e que ele vai, de alguma forma, perdendo essa vida, perdendo essas cores ao longo da relação dela com o Mike. E, principalmente, alheio a toda a máfia da família. Bom, gente, mas como diria Fitzgerald, que é o mesmo citado pelo Whindersson Nunes, brincando, não é isso mesmo, mostre-me um herói e eu escreverei uma tragédia. E a gente sabe que a gente não tem muito controle sobre a nossa vida, né?
mas assim, tem alguns fatores que a gente tem menos ainda, que é relacionamento, amor e a família que você nasce, né? E o amor do Mike pelo pai dele, o Dom Vito, faz com que ele seja sugado completamente para o buraco negro da família, né? E o objetivo dele era simples, né? É garantir a proteção do pai e a proteção da família. Então isso faz com que ele tenha uma entrada tímida e acidental na máfia. E aí, gente, a sombra do pai começa a se cruzar com a sombra do Michael Corleone. A prova disso é que depois de cometer 2 assassinatos, ele precisa se refugiar na Sicília. E é importante falar que é o primeiro ato de corrupção dele, que é matar o Soloso e o oficial corrupto, que eu não lembro o nome agora. Ele, de alguma forma, aperta o gatilho junto com a gente. Moralmente falando, é algo aceitável, né? A gente tem ali pela trama um mafioso, ou seja, ninguém tem piedade, e um policial que ele é construído como um grande vilão, ele assim, aparece das sombras, ele, de fato, ele é apresentado como um vilão. Então a gente que está assistindo a obra, a gente olha e fala, cara, esse cara, se ele morresse, seria inclusive legal. E aí ele vai se refugiar na Sicília. E aí a sombra do pai, ele basicamente se une a dele numa grande simbiose e ele começa a viver a Itália, ele começa a se aproximar do pai por estar na Itália. Inclusive ele se casa com uma italiana, que é uma siciliana, chamada Polônia, e eles vivem ali uma espécie de delírio de felicidade que é rompido porque o fio condutor do Poderoso Chefão é a violência. Então a Polônia é nada mais nada menos que explodida, meus amigos. Ela, meu Deus, passou uma swingueira agora terrível. Então a Polônia ela é explodida num carro e o Mike acaba tendo que voltar, fazer o êxodo novamente para os Estados Unidos para assumir de forma precoce a família. E aí a partir daí, gente, é Nelson Cavaquinho na veia, né? Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. E vários cadáveres no armário de Michael Corleone. A história dele, essa tragédia, ela inclusive se assemelha muito a personagens como Walter White em Breaking Bad e também ao Darth Vader, né, que é o Anakin Skywalker em Star Wars. Se vocês repararem, os três têm uma motivação familiar, né? O Anakin, ele tem um problema em relação a mulher dele, que vai morrer, ele não quer que ela morra. O Walter White é um câncer terminal que ele não quer que a família dele fique ao relento, então ele quer fazer alguma grana para deixar aí um legado. Então, todos os três com essa motivação, essa paixão, quase que de uma tragédia grega, que leva todos os três a um fim trágico. E o Mike, ele acaba assumindo a família porque o Santino Corleone ele é brutalmente assassinado pelos Basines. E o Fredo, ele nunca nem foi cogitado para assumir a família, até porque, por mais que ele seja o filho mais velho, ele não tem condição de administrar nem a própria vida, gente, o pobre velho. Ele é muito fraco, ele é frágil, desde criança é um personagem construído com muitas inseguranças. E aí o Mike, ele passa a ter momentos de conversa, diálogo, uma espécie de mentoria com o Dom Corleone, né? A mentoria que deu certo, gente, né? Aquelas mentorias de coach não, entendeu? Então o Dom Corleone passou toda a astúcia estratégica dele, né? Aquela frase clássica que é: mantenha os seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Então, como é que o Mike ele iria conhecer as peças do tabuleiro, todos os mafiosos, quem é que era perigoso, quem é que não era, quem é que poderia botar a família em risco. Inclusive é algo muito parecido com Star Wars de novo, né? Que é basicamente a relação do Yoda e do Luke Skywalker, né? E aí, gente, tem uma máxima nesse universo que são apenas negócios. Então a frieza é algo muito importante e relevante. E o Mike, ele tem de sobra. Isso faz com que ele tenha muito sucesso nos negócios. E aí o que acontece, né? O heroísmo do Mike, ele passa a desvanecer. Então, de alguma forma, o casamento dele é amparado por uma teia de mentiras. Ele não tem mais momentos felizes daquela cena clássica do casamento. Os momentos felizes quando ele era namorado da Kay ou quando ele estava feliz com a Polônia. Ele simplesmente passa a ser um homem frio, gelado. Mas aí fica o questionamento, né? Se ele não faz o que fez
ele estaria vivo ainda, com a sua família viva? Eu acredito que não. Porém, o preço pago pelo Michael Corleone é um dos mais altos da história do cinema. Vocês lembram que eu falei que qual foi a principal motivação dele para entrar em tudo isso? Foi o amor pela família, o amor pelo pai. E como é que ele paga esse preço? Exatamente pela ruína da sua família, que começa com um assassinato, né? Ele, no Poderoso Chefão Parte 2, manda matar o seu irmão, Fredo Corleone. E esse crime não dá mais paz ao Michael, né? Ele, inclusive, no Poderoso Chefão Parte 3, ele vai se confessar com um padre que se torna um papa, e ele fala: eu matei o filho do meu pai. E por que ele não fala: eu matei o meu irmão? Porque a figura punitiva do Don Corleone é muito forte na cabeça dele, né? Aquela frase clássica do Don Corleone: um homem que não se dedica à família não é um homem de verdade. Então ele nunca mais teve paz depois desse crime. Mas quem protagoniza mesmo a derrocada do Michael Corleone é a Kay Adams, que eu falei para vocês no início do vídeo. Ela não é a Mama Corleone, que era a esposa do Dom Vito. Ela é uma mulher muito mais à frente do seu tempo, empoderada. Ele é um cara tão poderoso, com tantas seguranças, tantas pessoas ali olhando por ele, teve dentro da própria família a sua maior vulnerabilidade. E como é que ela faz isso, né? Como é que ela dá esse golpe mortal? Ela se separa dele, né? Eles têm 2 filhos e isso para ele é muito doloroso, a estrutura da família se acabando. E antes disso, ela fala que ela abortou o filho que ela estava esperando, que é um crime muito medonho para o Mike. Ele nunca supera também isso, né? Ou seja, ela foi a única pessoa que bateu de frente com Michael Corleone e permaneceu viva, né? Ela negou a ele a estrutura familiar, que era o que era mais valioso para ele. E aí, gente, a vida do Mike passa a ser fantasmagórica, né? Preso pelo fantasma da culpa. Então, no Poderoso Chefão Parte 3, ele tenta limpar o nome da família novamente, né? Que é uma das coisas que ele mais tenta fazer. E ele se suja cada vez mais com o Vaticano, agora protagonizando também um pouco essa questão. E quando ele mal percebe, ele já é sugado novamente com a praça de guerra na Sicília, onde começou toda a história do Dom Vito Corleone, aquela sombra do pai que nunca mais saiu dele. E o grande finale é literalmente uma peça trágica grega, né? Onde ele perde a filha após um espetáculo de teatro, que quem era para ter sido assassinado era ele. E a vida do Michael é um esboço da construção e da formação da família americana, feita por muitos imigrantes que construíram e destruíram parte dessa nação, por diversas motivações, seja a sobrevivência, seja o mínimo respeito. A verdade é que o Dom Vito não escolheu seu destino, muito menos o Michael. Bom, gente, queria agradecer aqui, esse é o final do vídeo. Curtam, compartilhem, ajudem de alguma forma esse cidadão aqui, porque vocês não entendem aqui como essa trabalheira é gigante. Eu fico aqui lendo, gente, eu fico aqui, né, decorando esse texto que eu escrevi, esses roteiros, e é um trabalho gigantesco, mas graças a Deus aí com a edição de Samuel, fica depois um material legal, espero que vocês gostem. Proposta irrecusável, muito bom ter vocês aqui comigo, é isso aí.